Olha, pode ser que uma parte de vocês fique puta comigo hoje, hein? Talvez fique. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre xenogênero. Esse conceito que se diz uma identidade de gênero, mas que utiliza coisas como objetos, animais, sentimentos, né, ou cores, enfim, para definir aquilo que seria a sua identificação de gênero. É um conceito que à primeira vista parece bem estranho, né? E a segunda e terceira vista também. Então é um pouco difícil de entender, então vamos aqui comigo com um pouco de paciência e vamos lá, né? Vamos lá. Mas antes da gente dar seguimento com esse vídeo, eu quero te pedir para que você contribua com transmissão no Apoia-se daqui do canal. Eu abri um Apoia-se cujo nome é apoia.se/transmissão. O site está aparecendo aqui embaixo e também está na caixa de descrição para você só clicar aí e lá você contribui com R$10 e me ajuda muito aqui no canal. Você também pode contribuir pelos membros do canal. Se você contribuir com um ou outro, você vai ter o seu nome aparecendo no final dos vídeos, por exemplo, né? E você também pode se tornar membro daqui do Transmissão. Essas são duas formas muito legais de ajudar esse projeto a continuar funcionando. Então, se você acha que o Transmissão é legal, se você gosta e pode contribuir financeiramente, considere fazer alguma dessas contribuições, ou quem sabe as duas, se você estiver podendo. Mas se você não pode também, só assistir esse vídeo até o final, dar like, comentar e compartilhar por aí já ajuda bastante também. Enfim, podemos ir para o vídeo em questão. Mas a gente vai fazer as coisas aqui seguindo algumas etapas, tá? Primeiro, antes de ir para a primeira etapa desse vídeo, eu quero te pedir para que seja respeitoso nos comentários. Eu quero que você comente, obviamente, mas seja respeitoso, tá? Tanto comigo, que tô aqui, né, falando, quanto também com as pessoas que se identificarem como xenogênero, né? Toma um pouco de cuidado aí em como você vai falar as coisas, em como você vai tecer as suas críticas, mas comenta aí embaixo. E agora sim, vamos dar seguimento ao vídeo. Primeiro, eu quero conversar com vocês sobre o conceito de gênero. O que seria gênero? Que diabo é isso? Gênero é um conceito que é também um pouquinho difícil de explicar, mas que a gente vai conseguir entender, né? A gente consegue fazer as relações para entender o que é gênero. Gênero é uma construção social. Quando a gente diz isso, a gente está querendo dizer que o gênero ele vem de várias regras socialmente construídas ali e que vão ser diferentes dependendo da sociedade. Essas regras de gênero, elas estão sempre sendo baseadas no sexo anatômico que a pessoa nasceu. São os papéis de gênero, os papéis dentro da sociedade que vão ser definidos de acordo com aquilo que tem entre as suas pernas, principalmente daquilo que nasceu ali, junto com você, entre as suas pernas, o seu órgão genital. O seu órgão genital vai definir quais serão as regras sociais que serão aplicadas a você. Quer você queira, quer você não queira, é assim que acontece. A partir do momento em que você nasce, a primeira coisa que você ouve, você nem consegue distinguir ainda, porque você está em completo desespero por, enfim, você ter nascido, mas a primeira coisa que é dita pra você são as seguintes coisas. Abre aspas. É um menino. Fecha aspas. Isso quando você tem um pau. Se você tiver uma buceta, o que você vai ouvir vai ser, abre aspas, é uma menina. Fecha aspas. Essas são as primeiras coisas que nos são ditas. A primeira coisa que a gente escuta quando a gente nasce é isso. Obviamente, né? Existem algumas coisas que fogem um pouco à regra, sei lá, parto em casa, parto... Mas geralmente quando o parto é feito em hospital, a primeira coisa que você ouve quando você nasce é isso. É um menino ou então é uma menina. Isso mesmo se você biologicamente não se conectar muito com isso. Mesmo que você seja uma pessoa intersexo,
Na maioria das vezes, essa é a primeira coisa que você vai ouvir. Se você tiver nascido com uma genitália ambígua, aí talvez você não ouça isso, talvez você ouça alguma outra coisa. Laverne, pelo amor de Deus, fica quieta. Talvez você ouça alguma outra coisa, alguma indagação, algum murmúrio, alguma coisa vindo ali da pessoa que realizou o seu parto. Mas o fato é que a primeira coisa que você vai ouvir vai ser um direcionamento de como vai ser sua vida desde então. Um direcionamento que às vezes você não vai seguir, às vezes você não vai se identificar com esse direcionamento e vai partir para uma outra coisa. Mas é isso que acontece. Isso acontece porque as nossas sociedades, elas são definidas a partir dos nossos sexos. Os nossos sexos, eles deixam o nosso corpo com morfologias diferentes ali, né? A gente tem os tais dos caracteres sexuais secundários e tudo mais, e tudo isso é estabelecido em relações de poder, aonde aquelas pessoas que costumeiramente costumam ter mais poder subjugam aquelas que costumam ter menos poder. A maioria das sociedades que a gente tem ao redor do mundo são patriarcais. Isso quer dizer que são sociedades onde os homens comandam, onde os homens decidem as regras, onde os homens impõem tudo o que eles quiserem em cima das mulheres. A sociedade que a gente vive aqui no Brasil é uma sociedade patriarcal. Existem várias sociedades dentro do Brasil, tem várias tribos indígenas por aí e tudo, mas eu tô falando no todo, assim, o Brasil é patriarcal. E não só o Brasil, como uma boa parte do mundo. Os homens definem como as coisas vão se suceder. Isso aconteceu por diversas formas, né? Os homens geralmente eles têm um pouco mais de força física, então eles costumeiramente impõem as suas vontades em cima das mulheres. Por isso que a maior parte das sociedades que a gente tem no mundo, elas costumam ser patriarcais. Mas existem sociedades humanas que são matriarcais, que as mulheres é que comandam, que as mulheres que tomam as decisões ali. Mas, enfim, aqui no Brasil é uma sociedade patriarcal. Os homens comandam. Os homens decidiram as regras de gênero. Regras de gênero essa que sempre colocaram as mulheres sendo subalternas aos homens. Sempre colocaram as mulheres tendo que servir aos homens. As coisas mudaram um pouco quando as mulheres tiveram que assumir fábricas, por exemplo. Isso não só no Brasil, mas principalmente na Europa e nos Estados Unidos, por contextos de guerra. As mulheres, ao terem mais autonomia, elas começaram a se impor mais. É óbvio que antes disso a gente já teve mulheres em várias situações de poder ao longo da história e que eram respeitadas e que impunham respeito. Mas eu tô falando aqui de um modo geral, né? Quando as mulheres foram começando a conquistar mais espaço dentro daquilo que já era entendido como capitalismo, elas começaram a ter um pouco mais de poder de decisão e começaram a travar lutas para terem os mesmos direitos que os homens. E assim nasceu o feminismo, né? O feminismo nasceu justamente das mulheres se agrupando para ir contra aquelas violências que eram impostas a elas. Com o surgimento das lutas feministas também veio o conceito de gênero, porque até então tudo era atribuído ao sexo e sempre colocado como aquela coisa que era natural. Os homens mandam e as mulheres obedecem porque é uma coisa natural do ser humano. Deus quis assim. Mas não é bem assim. Essas são regras que foram estabelecidas socialmente. Nós não naturalmente, seguimos essas regras de subalternização e de subjugação que os homens estabeleceram. Isso não é algo natural. E foi a partir desses entendimentos de que isso não era natural que veio o conceito de gênero. Se você for procurar no dicionário, se você for procurar o significado gramatical de gênero, ou mesmo o que é gênero dentro da biologia, você vai ver que é um agrupamento de características semelhantes, né, que compõem um grupo. Por exemplo, dentro de biologia a gente tem taxonomicamente o gênero de cada espécie, que é justamente feito a partir do agrupamento de características daqueles bichos, né? E a gente também tem gênero musical, por exemplo, né? A gente entende algo como sendo pós-punk porque tem vários elementos ali que são comuns dentro daquelas bandas que são consideradas de pós-punk. Eu dei um exemplo aqui porque é o meu estilo preferido de música, né? Mas enfim, a gente tem essas categorizações de gênero gramaticalmente que sempre vêm sobre esse agrupamento. E foi a partir disso que as feministas também cunharam gênero como sendo algo
dos seres humanos, algo socialmente dos seres humanos, porque é a partir de agrupamentos de características que são estabelecidas as regras que aqueles indivíduos vão ter que seguir na sociedade, os homens e as mulheres. E é muito importante a gente entender isso. O gênero, ele vem de regras sociais estabelecidas em cima de papéis que a sociedade espera que você siga, que a sociedade impõe que você siga. A gente está inserido em sociedade e a sociedade nos molda. Mas é claro que existe aquilo que a gente entende como identidade de gênero, que é um conceito que vem um pouco mais pra frente, porque as regras foram estabelecidas, mas desde que o mundo é mundo, nem todas as pessoas se reconhecem dentro dessas regras. Eu não digo nem por as pessoas serem, quererem ir contra aquela subjugação que está sendo feita contra elas. A ascensão feminista, do movimento sufragista e tudo mais, não fez com que as mulheres elas estivessem se identificando enquanto homens, por exemplo. Elas só estavam querendo mudar as regras de gênero que causavam um sofrimento nelas, que causam até hoje um sofrimento nelas. Mas a identidade de gênero, ela vem dos papéis de gênero, né? Você não se identifica com aqueles papéis que lhe foram impostos. Você não se identifica com aquela primeira frase que foi dita pra você desde o momento que você nasceu. Abre aspas, é um menino, fecha aspas. Ou então, abre aspas, é uma menina, fecha aspas. Vem dessa não identificação. Essa não identificação tem um caráter biológico. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que é o vídeo 456 daqui do canal. Se você ainda não viu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima, que é um vídeo que eu sempre vou estar referenciando aqui, porque é o vídeo mais legal do Transmissão, que é o vídeo em que eu destrincho artigos científicos a respeito da construção de identidade de gênero de mulheres trans. É um vídeo excelente. Eu falo de homens trans um pouco lá também, mas é que os achados científicos que a gente tem, né, do ramo da biologia, eles são mais encontrados dentro de mulheres trans, né? Isso do que a gente tem de produção até hoje. Espero que em algum momento a gente tenha dados melhores a respeito dos homens trans também. Mas enfim, essa identificação de gênero, ela tem um caráter biológico também. Porque por diversos motivos biológicos, que você pode ver no vídeo 456 daqui do canal, daqui do Transmissão, muitas vezes a pessoa, ela acaba não se identificando com várias características sexuais secundárias do seu corpo. Seja o seu genital, seja o seu desenvolvimento de seios tendo acontecido ou não, seja surgimento de pelos, enfim, várias coisas que são características sexuais secundárias. Aquilo que você entende como sendo coisas fisicamente de homens e fisicamente de mulheres. Biologicamente, muitas vezes acontece essa não conformidade entre como a pessoa se enxerga e como o corpo dela de fato é. E aí vem a identidade de gênero que diverge do sexo anatômico. E a partir daí que a gente entende que identidade de gênero existe. Porque um homem cisgênero, um homem que nasceu com um pênis, ele se identifica com aquele pênis e com todas as outras características físicas que estão dentro daquilo, ou seja, um homem que é cisgênero, ele tem uma identidade de gênero masculina que está alinhada com seus caracteres secundários sexuais. Uma mulher cisgênero, que ela nasceu, ouviu que ela era mulher, ela continuou se identificando com isso, ela se identifica com as suas características físicas, enfim, ela é uma mulher cisgênero porque a sua identidade de gênero, que ela possui uma identidade de gênero, está alinhada com seus caracteres sexuais secundários. Pessoas trans são a divergência disso. Uma pessoa trans, ela surge quando a sua identidade de gênero não acompanha os seus caracteres sexuais secundários. Eu, Samantha, sou uma mulher trans, eu sou uma travesti. Eu nasci e a primeira coisa que eu ouvi foi, abre aspas, é um menino, fecha aspas. Eu fui crescendo e eu fui não me identificando tanto com os meus caracteres sexuais secundários, né? No meu caso, uma disforia genital, mas também com várias outras coisas que foram surgindo na puberdade, como pelos faciais, né? A minha altura que foi sendo modificada, o não surgimento de glândulas mamárias, a conformação do meu corpo, tamanho das minhas mãos, tamanho dos meus pés e por aí vai. Várias dessas coisas eu não fui me identificando. E não só nisso, mas eu também não me identificava com aquilo que me era imposto enquanto homem na sociedade.
nada do que era imposto, desde brincadeiras na infância, desde vestimentas, desde comportamentos que eu deveria ter na sociedade e tudo mais. Nada disso eu me identificava com o que me era imposto, com aquilo que estava dentro do masculino. Isso, muito provavelmente, por causa da minha não identificação física também. E a partir disso eu fiz uma transição de gênero na vida adulta e transicionei daquele gênero que me foi imposto, que era o masculino, para o gênero feminino, que foi o gênero que eu me identifiquei. Isso não acontece de forma consciente, porque de forma alguma eu iria conscientemente escolher ser subjugada na sociedade, já que mulheres são subjugadas na sociedade. Eu não escolhi ser uma mulher, por vários motivos, que vão desde motivos biológicos a sociais. A minha identidade de gênero, ela fugiu daquilo que me foi imposto. Então, a partir daqui, eu já expliquei pra vocês o que é gênero e o que é identidade de gênero. Mas dentro da identidade de gênero também tem aquelas pessoas que elas não se identificam nem com o masculino nem com o feminino, que tem todo aquele escopo do que é não binariedade de gênero, que vai além do homem e mulher, que vai além do masculino e do feminino, que vai além da mulher trans, do homem trans e mais além ainda do homem cisgênero e da mulher cisgênero. A não binariedade de gênero, muitas vezes ela está acompanhada de uma disforia de gênero, e aí entra dentro de uma transgeneridade, porque a pessoa ela tem uma disforia de gênero e ela vai fazer uma transição social a partir daquilo, porque socialmente ela não consegue se reconhecer com o gênero que lhe foi atribuído desde o nascimento. Então, a não binariedade de gênero, ela vai dessa não identificação com o masculino ou com o feminino, mas ela vai de uma não identificação com nenhum dos conceitos ou com os dois conceitos ao mesmo tempo. A não binariedade de gênero muitas vezes se identifica com ambas as regras de gênero que a gente tem na sociedade. Ela se identifica com ambas as formas físicas que a gente tem que são mais associadas a homens e mulheres. Muitas vezes ela vai de encontro com as duas, e muitas vezes ela vai de encontro com nenhuma das duas e não se reconhece nenhuma dessas coisas. E dentro de não binariedade de gênero, a gente tem um leque de identidades, uma vastidão de identidades. Muitas delas que são acompanhadas de uma disforia de gênero e que são acompanhadas, portanto, de uma transição social de gênero, que estão dentro de identidades trans. Eu já fiz vídeo falando sobre transição social de gênero. Se você não viu ainda, você pode ver clicando no card aqui em cima. É um vídeo importante para você entender melhor essas dinâmicas que eu tô falando para vocês. Mas a gente também tem aquelas pessoas não binárias que elas não têm disforia. Elas não experienciam disforia e elas simplesmente não se identificam com algumas das regras de gênero, mas elas não fazem uma transição social de gênero. Essas pessoas não estão dentro de transgeneridade. Elas são dissidentes de gênero, porque elas vão contra aquelas regras de gênero, mas elas não são trans, porque elas não fazem uma transição. Tendo explicado isso pra vocês, não sei se ficou claro até aqui ou não. Qualquer coisa, volta um pouco no vídeo pra ouvir de novo uma frase que eu soltei pra ver se entra melhor na sua cabeça. Vai assistir os outros vídeos que eu indiquei aqui no canal, porque eles também vão ajudar você a ter um entendimento melhor e tudo mais, né? Tem vídeo também que eu falo sobre dissidência de gênero, enfim. Tem vários vídeos que você pode dar uma olhada também. Mas enfim, eu já expliquei pra vocês o que é gênero, o que é identidade de gênero e que inclusive existem identidades de gênero que vão além do masculino e do feminino. Agora a gente vai entrar em uma identidade que ela diz que está dentro da não binariedade de gênero, porque é uma identidade que ela se reivindica quanto a uma identidade de gênero, mas que não é uma identidade de gênero, que é o xenogênero. Agora é que talvez alguns de vocês fiquem com raiva de mim. Tá, vamos lá. Xenogênero. Xenogênero seria algo como fora do gênero, algo nesse sentido. Esse termo foi cunhado em 2014, é algo muito recente. É algo que tem o quê? 11 anos, né? 11 anos da existência desse tipo de identidade, que é uma identidade. Não é uma identidade de gênero, mas é uma identidade. Enfim, tô me adiantando.
Essa identidade foi cunhada em 2014 no Tumblr por uma pessoa chamada Angus, ou também conhecida como Lamb777. Foi nesse sentido que essa identidade xenogênero foi cunhada em 2014 no Tumblr por Lamb777, que também era conhecido como Angus. O que essa pessoa diz sobre essa identidade foi o seguinte, abre aspas. Xenogênero é um gênero que não pode ser contido por entendimentos humanos de gênero. Uma preocupação maior em criar outros métodos de categorização e hierarquia de gênero, como relacionados a animais, plantas e outras criaturas / coisas. Fecha aspas. Essa foi a primeira classificação de xenogênero que existiu no mundo, na internet, né? Enfim. Percebe que a pessoa, ela é muito vaga. Ela fala de gênero que não está dentro daquilo que é humano, como algo que está além dos entendimentos humanos. Parece uma coisa muito mais religiosa do que social, falando assim, mas ela não é exatamente religiosa, né? Porque eles se identificam com objetos, com animais, com cores, com sentimentos e por aí vai. Se você for dar uma olhada na internet, você vai achar vários textos em vários sites diferentes falando sobre xenogênero. O que a maioria deles diz é que o xenogênero ele é uma identificação de gênero que ela não tá dentro do masculino e do feminino, mas que as pessoas elas usam objetos, cores, comportamentos, sentimentos para definir o que seria o gênero, para definir a relação delas com o gênero. É uma coisa que está muito dentro de comunidades neurodivergentes, mas isso eu vou falar mais pra frente, tá? Isso eu vou falar mais pra frente. Agora vamos lá, gente. Isso é muito complicado, tá? Isso é muito complicado. Primeiro porque nós estamos falando de seres humanos. Tá? Gênero é um fenômeno que existe apenas em seres humanos, né? Animal não tem gênero. A minha gata, que tá aqui do meu lado, que vocês não estão vendo ela completa, mas ela tá aqui, ela é um animal, ela não tem gênero. Ela é uma gata XX, né? Uma fêmea, mas ela não tem gênero. Porque ela não segue essas regras de gênero que foram estabelecidas. Seres humanos estabeleceram regras de gênero. Seres humanos estabeleceram papéis de gênero, papéis opressivos de gênero. A gente vive nessas sociedades com esses papéis sendo empurrados pra gente o tempo inteiro, a gente tendo que seguir eles em diversos momentos diferentes da nossa vida. Gênero é uma coisa humana. Então, uma identidade de gênero que está além da compreensão humana, além de um entendimento humano, ela não é uma identidade de gênero. Ela, por si só, não tem como estar dentro daquilo que seria uma identidade de gênero. Ainda mais quando essa identidade de gênero ela não está relacionada nem a masculino nem a feminino. Porque as identidades de gênero elas estão sempre relacionadas a masculino ou feminino. Mesmo as identidades não binárias, que ou negam o masculino e o feminino, as regras de gênero de masculino e feminino e tudo mais, ou abraçam ambas as regras de gênero de masculino e feminino. Mas o gênero ele tá sempre em torno disso, do masculino e do feminino. Porque o gênero está sempre em torno das características sexuais secundárias que moldam aquilo que vai ser imposto em cima da gente. Quando você está falando de uma identidade de gênero que ela é reconhecida como um objeto, né? Porque, por exemplo, não é que a pessoa ela se sinta de fato um objeto, né? Sei lá, vou pegar aqui de alguma coisa que eu gosto. Eu sou apaixonada pela cor roxa. A cor roxa é a minha cor preferida. Não é à toa que é a cor mais presente nas coisas que eu faço aqui do Transmissão. Eu amo roxo. Amo pra caralho roxo. Muito mesmo. Se eu me identifico muito com a cor roxa, ela não tá ligada ao meu gênero. Ela é uma cor. Ela não tá ligada aos papéis de gênero. Ela é uma cor. Ela não tá ligada àquilo que é opressivo de gênero. Ela é apenas uma cor. Ela não tá ligada às regras sociais que são impostas em cima de mim
ou que eu sigo ou deixo de seguir. O roxo é apenas uma cor. Pessoas que são xenogênero, elas não sentem que o gênero delas seja de fato roxo, por exemplo. Elas entendem que o gênero delas é como a cor roxa. Percebe uma subjetividade aqui? O gênero é como a cor roxa. O que isso quer dizer? A cor roxa ela vai remeter a sentimentos distintos em várias pessoas, mas ela nunca vai estar atrelada a regras de gênero. Ela nunca vai estar atrelada a regras impostas socialmente. Ela é apenas uma cor. Uma cor que você vai usar para, sei lá, em uma roupa que você vai comprar, na parede que você vai pintar da sua casa, num desenho que você vai colorir, em um objeto específico que você vai comprar, que você goste que ele esteja naquela cor roxa e tudo, mas essa cor não estará relacionada com o gênero socialmente construído ou socialmente desconstruído na sociedade. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa sobre xenogênero, eu encontrei, gente, assim, eram sites muito distintos que eu encontrava falando sobre xenogênero. Uma dessas páginas foi o Amino, né? E era dentro de uma página sobre furry e RPG dentro do Amino. Furry e RPG. Tinha lá um texto descritivo sobre xenogênero. E lá, dentro das coisas, eles dão um exemplo de um xenogênero que seria amplamente conhecido, que era o Skeleton Gender. Skeleton Gender seria aquilo que eles entendem como gênero esqueleto. Tem bandeira e tudo, né? Mas enfim, Skeleton Gender, gênero esqueleto. Quando você vai ver a descrição do que é gênero esqueleto, é uma descrição totalmente sentimental. É uma descrição que não tem nada a ver com qualquer descrição de gênero masculino ou feminino, de mulher trans, de homem trans, de travesti, de pessoa não binária. Não tem nada a ver com isso. A descrição do skeleton gender, do gênero esqueleto, é como uma pessoa melancólica, romântica. Uma pessoa meio triste. Gente, isso são sentimentos. Sentimentos que não estão atrelados a regras de gênero, não estão atrelados a papéis de gênero. Isso é um traço de personalidade. Você ser uma pessoa mais melancólica, uma pessoa mais down, uma pessoa mais romântica, isso compõe os seus traços de personalidade. Isso compõe sim a sua identidade, está dentro do que forma a sua identidade. Mas isso está dentro do que forma a sua identidade no ponto de vista de uma personalidade. Não do ponto de vista das regras de gênero que são impostas na sociedade, de como você vai se relacionar com as regras de gênero. Você ser uma pessoa melancólica não estabelece como que você vai se relacionar com as regras de gênero impostas na sociedade. Não vai. Não vai. Se você vira para uma pessoa e fala que o seu gênero é um gênero esqueleto, explica isso para ela, ela não vai ter um entendimento de como você se relaciona com as regras de gênero impostas socialmente. Porque o gênero, ele é isso. Eles são essas regras impostas socialmente, como você se relaciona com essas regras de gênero que são impostas socialmente. Regras de trabalho, regras de cuidado parental, regras de vestimenta, regras de corte de cabelo, regras de maquiagem, regras de pronomes, regras de tudo. Tudo isso que compõe aquilo que é socialmente construído como gênero. Você ser uma pessoa melancólica não diz como você se relaciona com essas regras. Diz apenas que você tem uma personalidade mais melancólica. É por isso que eu afirmo que xenogênero não é uma coisa que possa estar dentro de identidades de gênero, que possa estar dentro de identidades não binárias de gênero.
Xenogênero pode te ajudar a entender quem você é, a entender a sua personalidade, a entender como você funciona, mas não a entender como você se relaciona com as regras de gênero socialmente impostas, socialmente estabelecidas. Muitas pessoas que seguem essa ideia de xenogênero são pessoas neurodivergentes. E aqui que entra um ponto, né? Pessoas que são neurodivergentes, como pessoas autistas, como pessoas que são TDAH, pessoas que são bipolares, por aí vai, enfim. Aquelas pessoas que estão dentro da neuroatipicidade, que eu sou uma dessas pessoas, porque você não sabe, eu sou autista, né, de nível 1 e tudo mais, mas eu sou autista. Pessoas que são neurodivergentes, elas têm muitas dificuldades em conseguir seguir determinadas regras sociais. Pessoas que são neurodivergentes, muitas vezes elas têm uma dificuldade absurda de entender como essas regras funcionam, como que elas devem se comportar a partir dessas regras sociais. Isso entra regras de gênero. Então, muitas vezes, pessoas que são neurodivergentes têm uma dificuldade de se entender dentro das regras de masculinidade, dentro das regras de feminilidade. Uma dificuldade que faz com que elas não consigam nem migrar de uma para outra, porque elas não conseguem se entender naquilo. E muitas vezes pessoas neurodivergentes têm uma dificuldade em verbalizar como que elas estão se sentindo em relação àquilo. Então aí viria essa ideia de usar uma coisa, de usar um objeto, de usar um sentimento, de usar algo mais abstrato para definir o seu gênero. Mas ela não está definindo o gênero dela. Porque se ela usa algo como a praia, algo como uma cor, algo como um objeto, algo como um sentimento que não tem a ver com, com padrões de gênero da sociedade, para definir o que seria o gênero dela, ela está definindo outras coisas dela. Ela está definindo a personalidade dela. Eu amar roxo pra caralho é um traço da minha personalidade. Eu gostar muito de pós-punk, por exemplo, né? Eu estar muito ligada à subcultura gótica, diz respeito a um traço de personalidade meu. Mas não diz respeito ao meu gênero. O que diz respeito ao meu gênero é a minha identificação dentro das regras estabelecidas de gênero, ao meu comportamento referente a essas regras estabelecidas de gênero. O que estabelece o meu gênero é a minha transição de gênero, é a minha identificação de gênero, são aqueles signos que eu coloco no meu corpo para comunicar para a sociedade qual é a minha identidade de gênero. Tudo isso compõe o meu gênero. O fato de eu gostar de pós-punk, o fato de eu gostar da cor roxa, o fato de eu ter um hiperfoco em insetos, principalmente em louva-a-Deus, em mantódias, são traços da minha personalidade. Hiperfoco não é gênero. Hiperfoco não é gênero sexual, não é identidade de gênero. Hiperfoco é um assunto de interesse que está dentro da sua personalidade, que compõe você sim enquanto indivíduo, que compõe sim a sua identidade, mas não a sua identidade de gênero. Porque o seu hiperfoco, ele não diz respeito necessariamente à forma como você vai se relacionar com as questões de gênero da sociedade. A não ser que você tenha um hiperfoco, por exemplo, em assunto de identidade de gênero, em transgeneridade ou em feminismo, em alguma coisa que compõe traços de gênero, traços sociais de gênero da sociedade. Mas você ter um hiperfoco em um objeto não vai definir a sua identidade de gênero. Gênero, ele não é metafórico dessa forma, porque as pessoas elas falam sobre xenogênero sendo um gênero metáfora. Se você vai usar uma metáfora para dizer como é a sua identidade de gênero, essa metáfora ela tem que estar minimamente dentro das regras sociais de gênero daquela sociedade que você está inserido. Se não está, se você quiser usar a praia para definir a sua relação de gênero, você vai ter que elaborar isso muito bem para que isso faça sentido em uma comunicação. Porque o indivíduo, ele é construído, aquilo que compõe a identidade do indivíduo é construído não só pela percepção do indivíduo, mas também pela sociedade. Como a sociedade vai moldando quem nós somos. Isso é materialidade, gente.
Isso é materialismo. Eu, Samantha, nem sempre vou falar as coisas que vocês querem ouvir. Nem sempre eu vou estar alinhada com as coisas que vocês querem escutar. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Até porque eu, Samantha, gosto de seguir as coisas com materialidade. Eu tô muito longe de ser aquela pessoa que aceita tudo como verdade, que aceita qualquer entendimento como verdade, tudo que as pessoas dizem como uma verdade. Não, não. Eu me baseio naquilo que é material. Gênero é uma coisa material, porque o gênero, ele tá presente nas sociedades, moldando quem nós somos, moldando os nossos comportamentos, moldando quase tudo que envolve a nossa vida social. Gênero não tá dentro de um gênero esqueleto que é composto pela sua melancolia e pelo seu romantismo. Não tá. A sua personalidade, sim. Gênero não é tão subjetivo assim. É uma coisa que dá um pouco de trabalho de definir? É, mas não é tão subjetivo ao ponto de você usar objetos, sentimentos, animais para definir. Não é. Volto a dizer, você pode usar sentimentos, objetos, né, animais, coisas do tipo, né, para poder definir quem você é como um traço de personalidade seu. Mas o gênero vai além disso. O gênero vai muito além disso. E quando as pessoas, elas pegam muito essas coisas tão abstratas para definir gênero, elas estão sendo um pouco contraproducentes para as identidades trans. Xenogênero é uma coisa que não ajuda em nada as lutas trans. Não está dentro do que é transgeneridade. E muitas vezes é usado mais para confundir do que para explicar transgeneridade. Xenogênero é mais danoso do que benéfico para transgeneridade. Porque quando eu falo de transgeneridade, eu me baseio muito no que é material, em materialismo, sabe? Naquilo que é mais palpável, justamente porque quando eu falo de transgeneridade, eu tô falando sobre direitos, eu tô falando sobre inserção social, eu tô falando sobre demandas políticas. Eu não tô falando de personalidade, eu não tô falando de gosto, eu não tô falando de sentimento. Nem quando eu tô falando sobre disforia, eu tô falando apenas sobre sentimento. É sempre sobre o sentimento relacionado com as regras de gênero da sociedade. Aquilo que é palpável da sociedade. Porque quando eu falo sobre transgeneridade, eu tô me preocupando, volto a dizer, com a inserção de pessoas trans na sociedade, com os direitos de pessoas trans. E quando a gente abre um leque tão grande para enfiar qualquer tipo de definição dentro do que seria transgeneridade, a gente esvazia tanto transgeneridade, a gente esvazia tanto o que é uma transição de gênero e tudo mais, que a gente não vai ter nada muito palpável para colocar em políticas públicas. Cotas trans, por exemplo, como é que a gente vai... Imagina uma banca de cotas, de heteroidentificação de cotas trans, tendo que avaliar se uma pessoa é trans ou não, com essa pessoa chegando lá sendo xenogênero, com essa pessoa falando que ela... Sabe? Não. Não. Gente, isso é um traço de personalidade. Isso é um hiperfoco, talvez. Mas isso não define identidade de gênero. Você pode ficar aí com uma irritação comigo e tudo mais, você pode discordar horrores, mas não tá dentro daquilo que é gênero na sociedade. Se você que está assistindo esse vídeo for uma pessoa neurodivergente, for uma pessoa talvez autista, talvez TDAH e por aí vai, que tem uma dificuldade de expressar como você se identifica com o gênero, eu te entendo.
mas não é um objeto que vai definir minimamente o que seria o seu gênero. Se você que está assistindo isso for uma pessoa neurodivergente que está com raiva de mim, por eu dizer que isso não é gênero, tudo bem, fica com raiva de mim. Mas saiba que a minha preocupação aqui é com pessoas trans dentro da sociedade. Essa é a minha preocupação. Eu me preocupo com pessoas neurodivergentes, obviamente. Obviamente que eu me preocupo. Tanto que eu faço parte também, né? Eu sou autista, eu tô dentro do que é uma neurodivergência. Só que a gente tem que entender que alguns conceitos, eles não são tão amplos assim. Alguns conceitos, eles têm uma definição social. E que é importante que eles tenham uma definição social. A gente precisa entender isso. E não é porque uma identidade, ela tá muito associada a uma neurodivergência que ela não possa ser criticada. Isso é uma coisa que muitas vezes pessoas neurodivergentes têm dificuldade de entender, e é uma coisa que é comum da neurodivergência mesmo, principalmente dentro do autismo, que é a questão da criticidade. Muitas vezes acham que por ter uma experiência autista, aquilo não pode ser criticado de forma nenhuma, mas pode sim. Tudo pode ser criticado. Até mesmo a minha noção de gênero, baseada na materialidade do que é gênero dentro da sociedade, por conta das regras de gênero, de como a gente se relaciona com as regras de gênero, até isso tá dentro também, tá passível de ser criticável. Tudo é criticável. Tudo. E uma pessoa não passa a ser psicofóbica ou capacitista por ela dizer que xenogênero não é gênero, por ela dizer que xenogênero é um traço de personalidade. Eu espero que vocês entendam isso. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês sejam respeitosos aí nos comentários, mas comenta aí o que você achou de forma respeitosa, tá? Não xingue as pessoas. Como eu disse, uma boa parte das pessoas que compõem xenogênero são pessoas neurodivergentes, elas não precisam ser xingadas, tá? Elas podem ser apontadas quanto a algo que nós vemos como errado, sim, mas não precisam ser xingadas. Mas comenta aqui embaixo o que você achou dessas discussões que eu trouxe. Se você não tem o que comentar, coloca um emoji... Sei lá, de que eu coloco emoji? Coloca um emoji de esqueleto. Pronto, coloca um emoji de esqueleto por causa do skeleton gender, né? Do gênero esqueleto. Então coloca um emoji de esqueleto se você não tem o que comentar, porque assim eu fico sabendo que você assistiu o vídeo até o final e também ajuda no engajamento desse vídeo aqui. Eu também peço para que você copie esse link e saia distribuindo por aí, porque assim o meu conteúdo chegue em mais pessoas, e você também pode deixar o seu like, porque isso também faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Se você não gostou do vídeo, pode dar dislike também, tudo bem. Dá aí o seu dislike. E não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.